E agora nós vamos fazer o nosso cabelo trançado de maneira bem simples. Com lápis comum, nós iremos abrir aquele símbolo matemático maior que e menor que. Lembra? Um símbolo assim. Esse aqui é o maior que e esse aqui é o menor que. Ok? Então, fazendo isso aqui, eu vou fazer ele enorme, que é para simular exatamente o local de encontro das tranças. Não esqueça aí que tem mais para referência, é só você fazer o download dela, para que você possa praticar melhor. Então, olha, fazendo esse efeito aqui, ó, um maior que, totalmente ligado no outro, eu vou fazer um mais longo aqui, um maior, um pouquinho diferente, tá certo? Para que não fique uma coisa muito padronizada. Então nós temos dois, vamos fazer quatro, mais um, eu vou fazer mais um. Então fica 1, 2, 3, 4, certo? Esse do lado esquerdo aqui é bem simples, nós vamos fazer uma curvatura, deixa eu... Aqui na pontinha a gente vai puxar um pouquinho mais reto pro lado de lá, a mesma coisa aqui, ó, na ponta de todos. A gente vai puxar um pouquinho isso aqui, assim. Ficando dessa forma, tá vendo? A gente abre primeiro maior que, e em seguida a gente puxa uma retinha fazendo meio que uma quina, aqui fica meio que com a quina, tá vendo? E agora a gente vai unir essa parte esquerda apenas fazendo uma curva aqui, ó. A gente vai puxar um traço meio que curvado, fazendo esse efeito. Ó, o outro aqui mais à frente, mais um, mais um, aqui. Do outro lado, onde a gente fez a quina, a gente vai iniciar a mecha. E esse aqui a gente vai fazer a mesma curvatura. No caso, a mesma retinha que a gente fez aqui. Ó. A gente vai puxar bem na quina aqui. Uma retinha, uma reta, uma reta, uma reta. Feito isso, a gente vai puxar agora a curvatura aqui desse local. Olha, ficando aí desta forma aqui. Então, desse jeito aqui, a gente já abriu basicamente a nossa trança. E agora a gente vai fazer a aplicação dos fios e do sombreamento. Lembrando aí que aqui no meio de todas elas é onde se encontra o brilho. Eu quero que você observe isso no cabelo que você for fazer. Então, aqui vai ser todos os fios. Nesse local de encontro, que é onde recebe mais sombra, é um preto absoluto, tá certo? Então o degradê dessa região aqui é mais escuro em todas elas. Olha, se você observar bem, tem um degradê aqui nessas regiões aqui, ó. Algo que faz mais ou menos isso. Então a gente vai aplicar os fios. Mesma coisa, mesmo exemplo. Quanto mais sombra no local, quer dizer que mais fios tem. Então a gente trabalha mais com a questão da insistência. Continua perseverando no local, enchendo de fios. A região do brilho no meio, a gente trabalha fazendo meio que um degradê, fazendo fios mais finos. E lá na ponta aqui, a gente trabalha com a curvatura. Tá vendo? Essa curvatura no fio, o fio vai fazendo essa curvatura e aqui ele vai ficando reto. Ok? Então, de maneira bem rápida e simples. Depois que você compreende o conceito, é somente você fazer a aplicação e seguir o que você está enxergando. Então, lembrando aí, a imagem de referência liberada para download e para estudo. Então, a gente fez aqui nossa primeira base. Vou aplicar o pincel macio, que é para cinzentar o meio e espalhar um pouco o grafite que a gente já fez no cabelo. Deixa eu melhorar o aspecto aqui do superior. Não, fio a fio, tá certo? Agora fios mais fortes. Tô observando lá que tem um degradê bem intenso aqui. Então eu vou puxando, ó, entrelaçando um pouco os fios, não deixando se tocar muito eles. Se tocar algum, fazer ele de maneira suave e não exagerar nesse toque. E ficando assim. Agora eu vou fazer a aplicação do cinza mais escuro, principalmente aqui na base, que é onde tem o preto absoluto, que é a ligação das mechas. Aí sobe. Pelo local ser muito profundo e ter muito cabelo, recebe muito pouca luz e acaba ficando com essa mancha bem densa.
ficando dessa forma. Eu vou aplicar mais uma vez o pincel, mas antes eu vou controlar melhor com o próprio lápis, eu vou controlar melhor o degradê aqui da base, controlar o degradê da textura do fio, tá certo? Como é fio a fio, eu vou deixando mais escuro aqui na base e depois eu vou aplicando um leve degradê, que é tirando o peso da mão, para que a transição do tom ela ocorra de maneira mais suave e aí saia de um preto absoluto para um cinza escuro de maneira controlada e delicada. Esse aqui é um desenho com sombreamento um pouco mais complexo, mas nada que um pouco de paciência e a aplicação do mesmo conceito que a gente viu no cabelo anterior não melhore. Feito aqui, eu vou passar um pouco o pincel para mesclar a região aqui, olha, da base, tá vendo? Não vou passar nele todo aqui no meio, vou só passar em algumas regiões específicas para aumentar o sombreamento. E olha lá como a gente já uniu os fios. E o resultado final, a gente faz a aplicação agora das luzes com o bastão de cola quente cortado. E aí, como ele está bem fininho e pelo fato de ter sido utilizado o pó do grafite espalhado no pincel, o bastão de cola quente ele apaga bem, ele faz um resultado bacana mesmo aqui nos fios brancos, ficando, olha, dessa forma, bem simples, maravilha. A gente vai aplicar agora na outra mecha, a mesma coisa. Aqui nessa região, até esse local, tem um degradê, porque esse local aqui é um preto bem denso. Então a gente aplica lá um preto até o local. Caso você não queira determinar o local, como eu fiz, como eu marquei aqui, tá vendo, nas regiões, você pode fazer isso mentalmente. Com o passar do tempo, isso vai ser bem intuitivo, você já vai conseguir fazer uma linha imaginária. Mas caso você esteja no começo, você pode demarcar levemente para que não fique marcado o local que você fez, tá ok? Então olha, puxando fio a fio de novo e acompanhando o local que está muito marcado, para que eu possa deixar aí uma transição bacana e o local com um preto bem denso. Aqui também no canto eu estou observando que tem. A parte superior já é um cinza mais claro, então troco para um lápis comum e continuo trabalhando fio a fio. Olha, aqui já fica uma posição ruim para minha mão, então eu posso girar e trabalhar esse movimento aqui curvado de maneira mais simples. Você pode fazer isso também se você quiser, mas caso não queira, isso é somente para a posição de mão mesmo. Trabalhando agora com os fios que sobem mais um pouco, meio que quase que tocam um no outro, ficam lá no movimento intermediário ali no meio. E olha lá, ficando dessa forma. Eu venho, faço a aplicação do pincel. Lembrando que para preto absoluto, eu posso aplicar também aqui o pincel duro. Mas como eu quero preservar um pouco os fios, já que é um tom um pouco clarinho, eu trabalho com o pincel macio, que eu mesclo a região, tá vendo que mescla bem, fica lá um preto bacana. E eu consigo ainda espalhar um pouco sem ser muito agressivo, feito o pincel duro é. Deixa eu melhorar um pouco o aspecto dos fios cinza aqui dessa região. Na referência tem um leve sombreamento aqui no cantinho, ó. Então tem algumas regiões mais escuras. E aqui no canto eu vejo que tem um fio bem destacado que vai até lá em cima. Então eu faço ele também. Deixa eu melhorar o aspecto dos fios aqui. Quanto mais rápido você fizer, tome cuidado, porque pode ser que os fios eles comecem a ficar de maneira desordenada. Se estiver ficando o fio muito bagunçado, muito trêmulo, aí você desacelera um pouco para melhorar mais o aspecto do fio, porque pode ser que o fio fique meio assim, ó, uma coisa meio trêmula. A gente puxa, ele fica meio assim, tá vendo? E é para o fio ele ficar curvado, se for curvado, reto, se for reto, mas ele ficar num traço linear, ficar uma coisa certinha. E não esqueça de terminar com ele fino. Existe uma técnica que eu utilizo com lápis, é que eu fico girando ele. Quando a gente utiliza assim o traço do lápis dessa forma, acaba abaulando um pouco o lápis, desgastando ele, e por ele ficar um pouco arredondado, ele não penetra tão bem. Então eu puxo um fio e giro levemente o lápis, puxo outro e giro levemente. Isso vai ficar
bem, mas bem automático com o passar do tempo, quanto mais você for aplicando essa técnica. Então ela é super interessante. Você puxa e gira um pouco o lápis, puxa e gira um pouco ele, e vai ficar aí um resultado muito bacana. Deixa eu passar o pincel de novo aqui para cinzentar melhor o local. E por fim, um bastão de cola quente nos brilhos, para dar o toque final no nosso desenho. Lembrando aí, com o bastão de cola quente você também respeita o movimento do lápis. É só você utilizar o bastão de cola quente como se você estivesse utilizando o lápis para fazer um fio. A diferença é que aqui você está fazendo um fiozinho branco. E olha só que maravilha, a gente já tem duas mechas aqui. E eu vou continuar fazendo o resto da mesma forma, tá bom? Então você vai aplicar esse conceito agora observando, você vai compreender bem, apenas analisando, vendo a forma que eu utilizo o lápis e o lápis que eu estou utilizando. As regiões mais escuras aí eu vou utilizar mais força, um lápis mais escuro. Você observe que você vai aprender muito por observação. Aprender o conceito eu vou repetir agora nele todo, tá bom? E aí vai ficar o desafio para você fazer o mesmo. Eu vou dar uma pausa apenas em algumas mechas aqui na região inferior, que tem alguns sombreamentos mais diferentes do daqui de cima, mas basicamente é a mesma coisa. Observe a referência, aplique esse conceito da mesma forma e vamos concluir o desenho. Observe. Antes de começar, lembrando que a sombra aqui é feita nessa região, tá certo? Esse local aqui fica mais clarinho, pode observar na referência. Essa mecha daqui de baixo fica mais clara. E a sombra densa, ela ocorre aqui na parte de cima. Aqui embaixo, nós temos uma leve tonalidade, não nessa daqui, nesse daqui de cima, onde fica um preto bem denso aqui em toda essa região, aqui nesse local. Mas em todo o superior, a sombra é feita nesse lado aqui, ó, nessa região. Então a gente vai puxar o preto absoluto para este lado de cá. Claro que a gente vai fazer o preto absoluto aqui embaixo, mas a gente vai evitar como a gente fez aqui em cima. O preto absoluto ele não vai chegar lá até no finzinho. Como está no aspecto mais arredondado, pode observar lá na referência que o brilho desse local ele se comporta numa forma oval. Aqui, ó, ele vem fazendo meio que um movimento circular. Então eu aplico aqui nos cantos, eu faço a aplicação dos fios um pouco maiores, os pretos, e aqui no meio eu faço eles, olha, levemente menores, pelo fato do cabelo ele estar se comportando de uma maneira mais circular. A referência ela vai lhe indicar bastante coisa para fazer, somente você observar ela e se atentar nesses mínimos detalhes, já que o desenho, o realismo, o fotorrealismo, ele tenta imitar a realidade o máximo possível. Então, como você pode ver, aqui nessa mecha superior, na referência, esse local aqui, olha, ele tem mais fios e tá com um pouco mais de sombra que nesse daqui, tá vendo?
Esse aqui, ele praticamente sumiu na referência, enquanto esse aqui, ele tem tanto uma sombra mais aqui em cima, quanto uma sombra mais aqui embaixo, meio que toca aqui no final. Esse outro vai ocorrer basicamente a mesma coisa. Nessa região aqui, olha, tem uma sombra bem densa aqui, então eu já vou puxar já uns fios para cá, nesse local, e tem uma sombra mais ou menos que ela vem até aqui, ó, ela faz meio que esse formato. E aí eu puxo os fios. Eu estou observando que a tonalidade aqui é um cinza médio, não chega a ser um preto. Aqui no canto já é um preto, tem uma mancha preta, então eu faço bastante força com lápis. Estou utilizando lápis comum aqui. E em seguida eu vou puxando os fios devagarzinho aqui nessa região que eu vejo que é um cinza médio. Pronto. E aqui nós temos o degradê nessa região. Eu fiz ao contrário, aqui tá vendo, eu marquei essa região com degradê oposto. Na verdade o degradê ele faz esse efeito aqui. E ele vem aqui do canto. E aí nessa região que eu marquei, são os fios mais densos. Toda essa região aqui que eu marquei tá preta. Então eu vou lá e jogo fios bem escuros. Deixa eu fazer logo o contornozinho aqui dessa parte inferior, na parte que eu marquei. Olha, bem denso mesmo, tá vendo? E diante dele, a partir dele aqui, eu vou jogando fio a fio. E agora jogando os fios meio que entrelaçados, ó. Subindo um pouco, da para cima descendo mais, mas não deixando eles se tocarem tanto. Pincel na parte inferior para esfumaçar tudo, a região preta. E essa parte superior também, já que tem uma sombra bem densa aqui. E em seguida eu acinzento a parte do brilho do meio. Pronto, agora eu vou fazendo os retoques nos que eu vejo que precisa ficar melhor a delicadeza dos fios. Aqui essa parte superior ela tá bem esfumaçadinha, ela não tem o aspecto do fio, então eu vou fazer meio que esse movimento aqui, ficando dessa forma. E eu vou melhorar aqui a transição dessa região inferior, porque ela acabou ficando muito padronizada, tá vendo? Foi meio que reto. Então deixa eu diferenciar um pouco aqui a distância dos fios, para não ficar uma coisa tão retinha. Bastante colocante na aplicação do brilho. Tem um fio interessante que ele se comporta, ele faz meio que um volume maior aqui, ó, nessa região. Se atente aos mínimos detalhes, ele aparece aqui e depois essa região sofre uma sombra maior, provavelmente é porque ela tem mais volume aqui nesse local. Olha, ficando assim. Essa parte aqui de baixo é um pouco mais acinzentada, perdendo um pouco o aspecto dos fios, então eu ajusto melhor isso. Nossa mecha ficando assim. O mesmo padrão ocorre nos de baixo. Eles têm uma sombra diferente nesses locais aqui, ó. Nesse lado aqui é a mesma coisa. E aí você observa isso na sua referência, force a sua mente a compreender, a começar a entender esses formatos de mancha. Seu desenho, ó, fica perfeito. Vamos lá.
Bom, você aprendeu alguma coisa com esse vídeo? Eu lhe ajudei de alguma forma? Então, considere se inscrever e deixar o seu like. Lembrando que eu tenho um treinamento de desenhos realistas, onde eu vou lhe indicar exatamente o que você precisa fazer para que seus desenhos possam ficar cada vez mais parecendo uma foto. Então, se você tem interesse num curso sem mensalidade e com um suporte totalmente diferenciado com o auxílio do professor para que você possa evoluir o mais rápido possível, dá uma olhada aí na descrição e confere mais sobre o meu curso. Eu vou ficando por aqui. Falou, é nóis!